Para analisar a gente então esse rebaixamento da Moody's, eu converso agora com a Bruna Aleman, head da mesa internacional da Nomos. Tudo bem, Bruna? Bem-vinda mais uma vez. Boa tarde para você. Boa tarde, Muriel. É uma honra estar aqui com você novamente para a gente falar de um assunto tão importante. Pois é, eu queria te ouvir. A gente acabou de ouvir, inclusive, a fala do Scott Bessent falando que não dá muita atenção para esse rebaixamento. Você acha que faz sentido essa posição por parte aí do Scott Bessent, do secretário do Tesouro dos Estados Unidos? Faz muito sentido, porque isso, na verdade, todas as atitudes que são tomadas, inclusive essa mudança desse rating de crédito, é consequência do que vem acontecendo nos últimos meses. O Trump, todas as políticas que ele está organizando, é exatamente para cuidar tanto da parte fiscal quanto a pressão inflacionária. Porém, não houve tempo suficiente da entrada das políticas e até a eficácia dessas políticas para poder entender e poder diminuir esses determinados riscos que essas análises de crédito elas acabam fazendo. Então, era esperado, até porque se nós vivemos, então assim, vamos pegar num contexto histórico, nós estamos vivendo um pós-pandemia, onde a grande parte dos tesouros do mundo estão sobrecarregados com dívidas relativamente altas, porém, a grande maioria dos países, como a Alemanha, a União Europeia ou até o próprio Reino Unido, eles já sofreram não uma estagnação, mas um esfriamento da economia para depois um aquecimento. Eles estão em outras fases dos cortes de juros. Os Estados Unidos, os dados dele, vêm trazendo cada vez mais um crescimento econômico, uma forte geração de emprego, totalmente o contrário do que precisaria para esses cortes de juros. Então, logicamente, que a última ponta ali, que seria essa questão, principalmente do déficit fiscal, vai ser a última a resolver. Precisa aí trazer uns outros problemas, precisa se resolver outros problemas até que chegue nisso. Então, o que ele falou nada mais é, não torna preocupante a partir do momento que eles já estão com um plano traçado e eles vão desenvolver esse plano para aí sim, e uma dessas partes, né, que o governo Trump está trazendo é a defesa dos cortes de impostos, os gastos em infraestrutura, defesa, que depois futuramente ele quer impulsionar o crescimento econômico, para aí sim ele dar essa flexibilização e essa calma nesse déficit fiscal. Então, isso é só momentâneo, mas isso não quer dizer que já é um reflexo das políticas que estão sendo colocadas. O reflexo da política vai ser o aumento desse crédito futuro. E a gente tem que olhar, logicamente, a fé acaba afetando o mercado no curtíssimo prazo, que é o que a gente viu. O mercado começa a entender que não é aquela grande coisa, não é uma coisa que a gente está falando que os Estados Unidos vai quebrar, né, daquela forma muito generalizada. Então, o mercado começa a dar uma acalmada, entender qual é o posicionamento, entender também as outras políticas que estão acontecendo em paralelo para que isso seja evitado, para que caia um pouco mais, para aí sim depois subir. Então faz parte do fluxo, faz parte do processo que os Estados Unidos estão passando para poder melhorar essa pressão inflacionária e começar os seus cortes de juros. E aí, diante desse processo, justamente queria entender se existe uma chance, pelo menos, de outras agências começarem também a derrubar essa nota de crédito dos Estados Unidos depois da Moody's. Com certeza, na verdade, provavelmente elas vão fazer a reavaliação delas e, logicamente, cada agência de crédito, por isso que é uma diferença muito grande e por isso que grandes, não só os países, né, as instituições financeiras e as instituições como um todo, todas as empresas, elas acabam pegando essa análise de crédito de uma, duas ou três, porque o peso e a medida para cada uma e a análise de cada uma pode diferenciar, mesmo que seja muito pouco. Então, o que uma leva mais em consideração, a outra pode não levar tanto. Quando a gente fala sobre essa questão, sobre os motivos do rebaixamento, eu contaria pelo menos 4 motivos. Então, a primeira agência, ela levou a questão prioritária para ela foi a questão do déficit fiscal. Então, a gente tem a questão da dívida pública crescente, porque ela está ultrapassando já, historicamente, os 36 trilhões de dólares. Então, ela está atingindo um percentual muito maior que 100% do PIB dos Estados Unidos, que já está comprometido até 2035. Isso acaba pesando muito. Tem déficit fiscal persistente, então, a gente sabe que o déficit orçamentário ele está em torno de 7% do PIB dos Estados Unidos e está sendo
sendo impulsionado por cortes de impostos, aumento de gastos obrigatórios e juros elevados, então precisa ter essa alteração. A gente tem a questão dos juros em alta nos Estados Unidos e a disfunção política, então uma incapacidade ainda do governo, né, em questão do Congresso e da Casa Branca de implementar as reformas fiscais sustentáveis que podem contribuir ou não para esse rebaixamento. Então, dependendo de cada agência, o que ela levar mais em consideração dentro do seu peso e medida, elas podem seguir um efeito manada. Não um efeito manada só porque uma seguiu, mas sim porque os princípios que ela está levando para esse rebaixamento, o que ela está ponderando, pode diminuir, sendo que outras podem, inclusive, manter. Perfeito. E outro ponto que eu queria entender de modo geral é qual a perspectiva que você entende diante do que a gente está acompanhando, olhando talvez agora para esse ano de 2025. Em quanto tempo, na sua percepção, vai ser possível já restabelecer ou pelo menos voltar para essa, pelo menos a nota aí que era a nota mais alta que os Estados Unidos tinham antes? Bom, em linhas gerais, tá? Os Estados Unidos, o que nós precisamos ver? É como se fosse uma análise de uma ação. Quando nós vamos investir também no Tesouro Americano, nós estamos analisando ele por questões fundamentalistas. Então, se os Estados Unidos ainda mantiver os fundamentos econômicos sólidos de uma boa economia, que consegue passar por situações de crise, que mesmo nas adversidades consegue responder economicamente, juridicamente, politicamente, de uma forma coerente e mantendo a autarquia do Banco Central americano, então esses são os pontos positivos e que dão a perspectiva futura de que isso não vai ser um rebaixamento muito contínuo, muito longo, que vai ser um rebaixamento de curtíssimo prazo e que os Estados Unidos, recuperando grande parte desses principais pontos, vai conseguir atingir essa nota máxima. Agora, tem um ponto ali que a gente precisa entender. É muito importante nós entendemos que essas questões são muito de curtíssimo prazo e que os fundamentos, eles não são olhados como curto prazo. Então, a perspectiva futura é, se os Estados Unidos se mantendo dessa forma, as políticas econômicas do Trump, e aí eu trago, por exemplo, o efeito dessas políticas que ele está trazendo em relação às tarifas, que mesmo com acordo, ele está trazendo mais dinheiro para o governo, ele está querendo suprir o caixa dele. Eu digo que em torno de, quando a gente fala de importação, até em todo o trajeto, toda a parte ali que está envolvida na relação de comércio exterior, de 3 a 6 meses a gente já consegue enxergar um resultado imediato, isso já direto no caixa do Tesouro Americano em questão de arrecadação. Então, ainda são coisas que nós vamos enxergar neste ano. Para ser um pouquinho mais conservadora, eu dou 6 meses só para ninguém me cobrar em 3 meses, que ainda não trouxe. Mas em 3 meses a gente já consegue ter uma perspectiva um pouquinho melhor. E eu aproveito para te perguntar também como é que está o cenário fiscal na sua percepção lá dos Estados Unidos. A gente sabe que não é nenhuma novidade que existem muitas questões, preocupações envolvendo o orçamento. Nesse fim de semana a gente viu um avanço importante com relação, inclusive, a cortes que podem ser aprovados ainda no Congresso. Um avanço já aconteceu nesse último fim de semana. Mas aí queria te ouvir com relação a esse cenário para 2025 e aproveito para te perguntar com relação ao DOGE, aquele departamento lá do Elon Musk, que é a grande função, no fim das contas, é realmente fazer esse movimento de cortes no orçamento, de cuidar, de fazer esse ajuste. Como é que, na sua percepção, Elon Musk, mas de modo geral o DOGE, está se saindo no governo Trump, que quando foi anunciado foi muito celebrado. Mas agora, aí, pouco mais aí de 100 dias depois, qual a percepção que você tem? Bom, a percepção que eu tenho, e eu vou trazer uma percepção que eu vivi em loco há 10 dias atrás, na verdade, menos de 10 dias atrás, eu passei 10 dias nos Estados Unidos, em diferentes estados, passando uma economia real, não nessas cidades um pouco que são muito turísticas, cidades americanas reais. Eu tenho certeza que eles identificaram que o problema e o resultado que teve, inclusive, não falo em índice de pobreza, eu não peguei exatamente o índice de pobreza, mas eu peguei uma economia real de cidades que estão sofrendo muito em questão de saúde pública e em questão salarial e posições de emprego. Cidades que, grande parte, principalmente dos centros, estão para locação e não tem empresas suficientes para entrar. Então, quer dizer,
dizer, os dados americanos, o que eu posso dizer, enxergando a economia real, ele traz muito desenho das grandes principais cidades, mas não dos Estados Unidos como um todo, que cada estado tem que enxergar a sua economia como uma economia separada, diferenciada, com determinadas necessidades. As que eu fui, principalmente, foram afetadas pelos planos do agronegócio. Por quê? O principal mercado é o chinês e acabou sendo muito afetado, porque agora não tem quem compre, principalmente os produtos americanos, então economicamente acabou sendo muito afetado. Dentro disso, tudo que foi entrando, então eles provavelmente, quando eles começaram isso, e isso foi muito celebrado, eles enxergaram, vamos dizer que se eu puder falar, o buraco foi um pouco mais embaixo, e as mudanças, essas quedas, essas reduções que o governo precisa fazer, elas são muito mais difíceis do que eles imaginavam. Então, até que teve que contornar, tiveram algumas mudanças. Elon Musk também tirou um pouco ali do seu papel, colocou aquele papel para trás, né? Então, a gente sabia que aquilo poderia acontecer, mas aconteceu relativamente rápido, e acho que agora eles estão entrando nos eixos, vendo quais são as principais prioridades e vendo que em determinados setores que antes eles achavam, quer por uma questão de migração, ou por uma questão só de saúde, ou por alguma coisa de governos anteriores, não é assim que funciona, e eles não podem desequilibrar os Estados Unidos, como eles são conhecidos como um país desenvolvido e que entrega, que apesar do pagamento de impostos, entrega saúde, educação, transporte, moradia, as necessidades básicas fundamentais. Então, a minha perspectiva é que agora eles tomaram uma corda, esse rebaixamento ele serve também muito, apesar de eu ter falado do curto prazo, isso serve até como uma meta de ego mesmo, para que eles olhem, enxerguem o que não pode afetar para o americano e que popularidade também do governo também está em jogo. Então, enxergar mais a população, eu acho que eles estão olhando mais quais são as necessidades da população, e essas primeiras tomadas de decisões que estão acontecendo, eles já estão enxergando que, se eles não comprarem primeiro a população, eles não vão conseguir tomar nenhuma decisão. Então, é olhar primeiro para a população e depois para o governo, e às vezes fazendo cortes necessários, doídos, mas necessários, e ajustes que impactam o menos possível o que a população já tem disponível hoje. Então, aproveito até para perguntar, já que você esteve recentemente nos Estados Unidos, um pouco mais sobre a sua percepção. A gente está acompanhando as discussões em torno também de taxa de juros, cortes ou não. Essa expectativa, a gente inclusive teve um dos dirigentes do Fed falando hoje que por ele cortaria apenas uma vez nesse ano, em 2025. Ao contrário do que Donald Trump tem falado, qual é a percepção que você tem entendido diante aí desse cenário de incerteza, mas também dos números que estão mostrando até um cenário confuso, porque de vez em quando vem um dado forte de emprego, de vez em quando vem uma queda um pouquinho maior do PIB. O que esperar, então, desse cenário, a partir, então, dessa sua visão de quem passou agora há pouco pelos Estados Unidos? Eu acho que são 2 pesos e 2 medidas. Eu pude sentir o preço, principalmente da alimentação, que é o que chega direto no consumidor. Acho que foi um dos maiores gastos que eu tive e me surpreendeu em determinadas cidades o quão caro está, desde ir num restaurante até algumas coisas dentro do supermercado que eram relativamente baratas nos Estados Unidos e estão muito mais caras. Alguns produtos, logicamente, a gente sabe que alguns produtos equiparados, por exemplo, ao Brasil, são muito mais baratos, mas eles não estão se tornando tão mais barato em si. Então, se para um brasileiro que tem uma moeda desvalorizada já chegamos nesse patamar, eu imagino para dentro da população. Eu acho que agora a minha percepção e visto o que os americanos também estão insatisfeitos e comprando cada vez menos. Cheguei em outlets extremamente vazios. O americano não está consumindo nas cidades que eu fui. Nas cidades que eu fui, que eu digo que foram 5 estados no meio dos Estados Unidos. Ali dentro eu não encontrei quase nenhum americano, quase sozinha dentro de determinadas lojas, tentando entender com percentuais de redução cada vez mais baixo. Eu acho que vai ter que existir esse corte de juros. Eu acho que o Fed vai precisar olhar um pouco mais com carinho, não só os dados de economia, mas entender também um pouco do que a população precisa, mas também acho que não vai passar de um corte de juros. Ele vai provavelmente fazer um teste nesse corte de juros quando os dados começarem a dar uma estabilizada, como você bem trouxe, eles estão muito confusos, até para economista trazer, cada dado que sai, a gente está seguindo ali uma vertente, tentando entender qual que está sendo esse resultado, seguindo totalmente fora do padrão que a gente fala dos desenhos de ciclo econômico. Então, o Fed quer pelo menos 2 ou 3 dados que se alinhem
para uma narrativa correta para que ele possa fazer pelo menos um corte de juros esse ano. Não acho que faça corte maior, porque o risco de dar um efeito rebote na inflação acaba sendo muito grande. Mas também não acho que ele não possa fazer esse corte, porque o americano, e eu vivenciei isso, já está sofrendo e ele não está aguentando mais essa pressão de preço, esse aumento de preço, a perda do poder de compra do dólar. E isso é um problema. E aí eu queria te ouvir, porque a gente sabe do quanto o discurso político às vezes pesa, e a gente está ouvindo o Donald Trump principalmente falar que não tem inflação, o emprego está bom, está tudo certo, e ao mesmo tempo o Federal Reserve não corta os juros. Uma crítica constante aí por parte do Donald Trump, nenhuma novidade, a gente sabe que ele faz esse tipo de crítica, mas no fim das contas a gente sabe que fica uma guerra de narrativas, né? Existe aí o Federal Reserve que, enfim, está se baseando em fatos, em dados importantes, mas a gente tem Donald Trump falando que, olha, está na hora de baixar esses juros, né? O quanto que isso pode pesar para a população nesse sentido também. E aí, isso somado também ao rebaixamento também. É mais um cenário que acaba complicando, talvez, a confiança do consumidor, a confiança do norte-americano, quando a gente olha para o cenário econômico por lá, de que não vai ter melhora. Como é que você está enxergando isso? Com certeza, se eu pudesse trazer, eu acho que o Trump acaba dificultando, na verdade, toda essa comunicação. Eu acho que não só internamente dentro dos Estados Unidos, mas também a gente tem que ver como um todo, né? As bolsas de valores americanas, ela tá ali exposta para o mundo inteiro. Então, o mundo inteiro está investindo nela e está investindo, apostando dentro da hegemonia americana e das empresas que lá abriram seu capital. Então, eu acho que o Trump, nas narrativas dele, ele acaba atrapalhando, ele atrapalha demais. Até porque eu consigo até sinalizar em um cenário específico. Na mesma semana em que, salvo engano, eu não lembro se foi os dados de emprego ou se foi o dado do CPI que saiu, que não saiu ali dentro do esperado, o que ele fez? Ele acabou tweetando no mesmo dia que o petróleo tinha, enfim, a gasolina ia cair 20 centavos, 30 centavos, 40 centavos. Então ele falando, olha aí, não existe inflação, querendo pegar no pé do Fed, explicando que não tinha inflação, porque um dado específico que ele pegou, que naquele dia que a gente está falando, petróleo, gasolina, preço em bomba, que é uma coisa que muda do dia para a noite, ele pegou aquilo como uma única verdade para explicar que a inflação não estava caindo. Então, assim, a narrativa do Trump não ajuda em nada. E isso também pode estar sendo ponderado pelo Fed, todo mundo que esteja pontuando ali, inclusive os investidores internacionais, até para um crescimento econômico até um pouco maior, que estava se esperando um rally da Bolsa Americana, por exemplo, neste ano, né, que a gente está vendo ali umas determinadas oscilações, isso acaba dificultando bastante. Mas é esperado do Trump. Ao mesmo tempo que parece confuso, gente, eu sei que parece, fala, nossa, ela está falando e não está falando nada. Parece confuso, mas é esperado do Trump. Nós sabemos que a política do Trump, ela é feita na base do grito, ela é feita na base da manchete. O que nós precisamos levar em consideração e olhar a resposta do mercado é que nem a todo momento o mercado reage com tanta volatilidade, sabendo que algumas coisas são que ele vai falar mesmo, que ele vai pontuar, mas que nem as próprias pessoas que votam nele estão levando mais em consideração. Vamos pegar o todo, eu acho que agora é o momento de tanto os investidores americanos, tanto o americano que ele está enxergando também dessa forma, ele colocou um pezinho dele um pouco para trás, vide os dados também de popularidade do Trump, de não levar em consideração tudo que ele fala, e agora, depois que ele passou os 100 dias, que é aquele marco inicial super importante para o americano, ele vai ter que começar a mostrar resultado, porque senão essa manchete vai direto para a popularidade dele, e ele vai acabar perdendo também espaço dentro do Congresso e dentro de outros pesos e medidas que são muito importantes para que ele consiga continuar as políticas dele. Vamos acompanhar então os próximos passos. Bruna Alemann, head da Mesa Internacional da Nomos, obrigada mais uma vez pela presença. Volte sempre aqui, viu? Obrigada, volto sim, só chamar. Ótimo, obrigada. Tchau, tchau.